Esta comunidade paroquial, Paróquia São Benedito, Santa Teresinha, é uma comunidade adulta na fé? É? Certeza? São Paulo adverte os fiéis de Corinto, porque eles estavam agindo como crianças e não como gente adulta na fé. Olha o que São Paulo disse para os coríntios: irmãos, não pude falar-vos como pessoas espirituais. Tive que vos falar como pessoas carnais, como crianças na vida em Cristo. Tive que vos falar como crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. São Paulo é muito claro, né? Ele diz assim: vocês ainda são crianças na fé. Eu não posso dar leite, não posso dar alimento sólido, porque vocês ainda são crianças, precisam de leite. E por que eles são imaturos? Qual é o sinal da imaturidade na vida de fé? A prova da imaturidade dos coríntios, da comunidade de Corinto, é o culto da personalidade. Culto da personalidade. O que significa isso? Os cristãos de Corinto se tornaram seguidores dos pregadores do evangelho. Se tornaram fãs. Hoje em dia no Facebook tem o super fã, né? Se tornaram super fã. Ou de Paulo, ou de Pedro, ou de Apolo. E isto prejudicava a vida de fé, prejudica o evangelho. Olha só o que ele disse: vós sois ainda carnais. As rivalidades, as rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois ainda carnais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente carnais? Podemos ter nossas preferências, né? Gostarmos de mais de um padre e de outro, mas fazer disto motivo da discórdia, das rixas, isto é ser infantil na fé. A imaturidade dos coríntios se manifesta nessas reações de inveja, de discórdia, de divisão, de rivalidade por motivos superficiais. Os fiéis de Corinto começaram a formar grupos de seguidores de Paulo ou de Apolo, que se rivalizavam entre si, e isso dificultava a própria evangelização. Por quê? Porque nem Paulo, tampouco Apolo desejavam atrair as pessoas para si. Queriam atrair as pessoas para Cristo. Os fiéis. Paulo ensina que não se deve condicionar a fé à preferência por um pregador. É, de fato, uma grande imaturidade se apegar aos instrumentos de Deus em vez de se apegar ao próprio Senhor.
Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer. Deus. A quem nós nos apegamos? Ao pregador ou ao Senhor? A quem nós buscamos? O servidor ou o Senhor? Quem nós desejamos? O instrumento ou o próprio Deus? Paulo e Apolo trabalharam em tarefas diferentes, mas complementares. Um era evangelista, anunciava o evangelho. Outro era catequista. Ambos realizaram essas tarefas a serviço da fé e por dom de Deus. Por isso, eles não podem ser causa de divisão e de discórdia. Mas isso acontece por causa da imaturidade dos coríntios. Ambos são simples colaboradores de Deus. É Deus que dá eficácia à pregação do Evangelho. De novo, é bom a gente repetir o que São Paulo disse. O que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer. Por isso, exaltar a obra dos mediadores humanos para provocar discórdia entre os seus seguidores significa pôr na sombra o protagonismo de Deus. Na obra da evangelização, na obra divina, tanto faz o semeador ou o agricultor. O importante é Deus que faz crescer. Estão convencidos disso ou não? Ai, graças a Deus. Né? É bom que a gente tenha esta convicção. Por quê? Porque a leitura de hoje é muito adequada para isto que nós estamos celebrando, a posse do novo pároco. O pároco tem como uma das suas tarefas coordenar os esforços, coordenar os trabalhos de muitos paroquianos que trabalham em diversas funções, atuam em diversas pastorais. Muitas vezes o desejo de fazer bem a própria tarefa causa discórdia, rivalidade, disputa. Isto não é ser maduro na fé. Que a gente tenha que fazer bem o nosso trabalho, sem dúvida. Né? Mas ficar disputando com os outros, quem que é mais importante? De novo, né? Aí o padre Manuel vai ter que dizer, vocês são crianças ainda, eu preciso dar leite, não posso dar alimento sólido. Não é? A construção da igreja tem como protagonista o próprio Deus. Mas é também inegável que Deus nos dá a graça de colaborarmos na sua obra. Ele, na sua misericórdia, nos concede a possibilidade de colaborar na ação de Deus. Por quê? Porque os paroquianos não são clientes, não são consumidores de produtos religiosos. Os paroquianos não vêm à missa como compradores de serviços religiosos. Os paroquianos são fiéis, são membros da família de Deus, são colaboradores ativos na construção da igreja e na obra da evangelização. Eles são chamados a serem colaboradores na obra divina da salvação do mundo. E o pároco tem a missão
não só de coordenar os esforços, de fazer com que o trabalho de tantas pessoas convirja para o mesmo fim. Muito mais do que isso, o pároco deve garantir que todos os esforços tenham como fundamento Jesus Cristo. O alicerce de todos os nossos trabalhos, de todos os trabalhos pastorais, deve ser sempre o mesmo, Jesus Cristo. O pároco tem a obrigação, a tarefa de formar a consciência dos fiéis, dos batizados, de saber que o que importa é aquele que faz crescer, ou seja, Deus. Não existe trabalho mais digno ou menos digno. Não importa ser padre, ser sacristão, ser zelador, ser porteiro, ser catequista, ser ministro, ser agente da pastoral da saúde. São ofícios, são trabalhos diversos. Mas o que importa é que tudo tenha seu fundamento em Jesus Cristo. A contribuição de cada paroquiano será avaliada não segundo a tarefa encomendada, mas segundo o esforço voluntário de cada um. O pároco deverá formar a consciência dos seus paroquianos, no sentido de que todos saibam de que aquele que planta, aquele que rega, formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário proporcional ao seu trabalho. Gostaria hoje de pedir para que todos os paroquianos desta comunidade colaborem com o novo pároco, o Padre Manuel. Posso contar com essa colaboração? Muito bem. E que colaborem não criando confusão, não brigando entre si, colaborando, porque quem importa é aquele que faz crescer. Não é? Não vamos fazer como os coríntios, né, que eram crianças na vida de fé. Possamos, de fato, ser uma comunidade madura. É lógico, todos nós temos nossas preferências, mas não devemos fazer disto motivo de divisão. Peço que nossa adesão seja adesão a Cristo, não aos pregadores do Evangelho. Que não surja nesta paróquia preferências que dividam. Eu sou do Padre José Amaro, eu sou do Padre Manuel, eu sou do Dom Júlio. Não vamos cair nesse erro que São Paulo já corrigiu há tanto tempo atrás. O Evangelho de hoje nos narra o milagre da cura da sogra de Pedro. É uma descrição tão breve que corre o risco de passar desapercebida. A sua simplicidade nos ajuda a perceber o seu significado. De fato, o milagre de Jesus sempre aponta para além do próprio milagre. Quando a gente ouve o relato do milagre, a gente precisa reconhecer o milagre, mas estar atento para aquilo que o milagre aponta para além de si mesmo. E isto nós encontramos no Evangelho, que diz, depois que ela foi curada, imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Os milagres de Jesus. Este milagre de Jesus revela que Jesus liberta de todos os males. Liberta da doença, do pecado, do demônio, a fim de que possamos nos colocar a serviço dos irmãos. Jesus nos dá a liberdade de, mas também nos dá a liberdade para. A liberdade tem esses dois aspectos.
O lado negativo e o lado positivo. Negativo no sentido de que nós somos libertos da opressão, da escravidão do pecado, de Satanás, do mal. Isto é liberdade de. Mas não basta só isso. É necessária também liberdade para servir, liberdade para amar, liberdade para fazer o bem, liberdade para exortar, para aconselhar, para rezar, interceder. Não é? A liberdade é importante, mas a plenitude da liberdade é a liberdade é para a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade é um grande bem. Liberdade do mal, liberdade do demônio, mas também liberdade para fazer o bem, para servir, para amar. Hoje, nós rezamos pelo novo pároco, Padre Manuel, a fim de que ele, em união com Cristo, ajude os paroquianos a viverem a alegria e a dignidade da liberdade em Cristo. É principalmente na paróquia que nós aprendemos a viver a liberdade cristã. Liberdade de, liberdade para. Na paróquia fomos batizados, recebemos o perdão sacramental, recebemos todos os outros sacramentos para poder amar e servir mais a todos, para fazer o bem em tantas ações de voluntariado, para interceder pelos pecadores, para corrigir os que erram, para ensinar os que são ignorantes, para aconselhar, para acolher com paciência, para encorajar os desanimados, para socorrer os aflitos, para exortar ao bem. Essa é a nobre tarefa do pároco. Que é de fazer cair na conta da liberdade cristã e ajudar a viver a verdadeira liberdade.